Na sequência da programação informativa do Jornal da 7, Alta Performance, Albert Bussot recebe convidados para mostrar a você como viver bem. Albert Bussot na sequência da programação informativa do Jornal da 7. A partir de agora, programa Alta Performance. Programa Alta Performance. Esporte, lazer e cultura, tornando sua vida muito mais eficiente e agradável. Mente, corpo, saúde, realização. Apresentação, Albert, Davi e Hélio. A partir de agora, na Rádio Revale. Bom dia, queridos amigos e amigas ouvintes da Revale, Rádio Estadão do Vale. Está no ar mais um programa Alta Performance, esporte com lazer e cultura, tornando a sua vida muito mais eficiente e agradável. Programa que vai ao ar para você todas as terças-feiras, das 9 às 10 horas da manhã, trazendo sempre informação de primeiríssima qualidade, assuntos que você quer saber, para aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida. E o que cada um de nós pode fazer para viver melhor. Agora são 9 horas, 4 minutos. Você está na Revale, programa Alta Performance. Eu, Albert Busso, juntamente com Davi Souza Lima e o Dr. Hélio Souza Lima, trazemos hoje vários assuntos super interessantes. Vamos falar hoje sobre os 20 anos do Grupo Conexão, que é um grupo de desenvolvimento empresarial, orçamento familiar e muito mais. E para falar sobre esses assuntos, a nossa especialíssima convidada de hoje é Célia Natali Moscardi. Ela é a diretora do Grupo Conexão Desenvolvimento Empresarial. A Célia Moscardi, gente, é um fenômeno. Mãe de 3 filhos, empresária, atua na área de RH há 34 anos, uma mulher de sucesso. Ela conversará com a gente daqui a pouquinho. E para enriquecer ainda mais o nosso programa, convidamos você, ouvinte, a participar e entrar no ar a qualquer momento aqui do programa Alta Performance. Você que se interessa por saber mais, ligue para a gente. Nosso telefone é 3322-1290. Você pode participar também enviando dúvidas e sugestões através do e-mail altaprevale e também acesse a nossa página no Facebook. Programa Alta Performance. Lá você poderá enviar dúvidas e sugestões online, curtir e compartilhar a nossa programação desde o primeiro programa. A sua participação é muito importante e será sempre muito bem-vinda. 9 horas, 6 minutos. Excelente dia para você, ouvinte da Revale. Muito bom dia, Davi, Dr. Hélio. Célia Moscardi, primeiro, quero te agradecer em nome de toda a equipe do programa Alta Performance por ter aceitado o nosso convite e para conversar e compartilhar suas experiências aqui com a gente e com o ouvinte. Me conta um pouco como é que é essa grande experiência, essa invasão de conhecimento e experiência que tem o Grupo Conexão, né? E dentro da área empresarial, da área de treinamento. Conta um pouquinho pra gente dessa história de 20 anos e mais, né? Da sua história que vai muito além disso, né? Okay. Bom dia, Albert, e toda a equipe da rádio e aos nossos ouvintes também, né? Que estão aí nessa manhã fria, que a gente pode compartilhar alguma coisa que seja interessante para a vida deles. Bem, o Grupo Conexão existe há 20 anos. Isso começou quando eu saí de uma das empresas, a última empresa que eu trabalhava, e resolvi fazer uma carreira solo. E, realmente, o meu ideal era trabalhar com área comportamental, onde eu agregasse valor à vida das pessoas. E assim foram acontecendo, né, esses 20 anos. Hoje a gente trabalha realmente com isso. Então, depois de 3 anos da empresa já deslanchando, nós recebemos um convite da FGV para participar de um processo de seleção. E hoje representamos ela não só no Vale, mas em 7 cidades das regiões do sul de Minas e do estado de São Paulo.
E em termos de treinamento, dos serviços oferecidos e dos produtos oferecidos pela Conexão, para o nosso ouvinte conhecer mais, quem já não conhece, porque aqui no Vale é muito conhecido, né? O que você tem, assim, que você pode falar rapidamente, como é que são os cursos mesmo, né? Os treinamentos para as empresas e para as pessoas que querem individualmente fazer algum curso na Conexão. Ok. Bom, eu tenho que dizer primeiro, assim, o que eu digo para o pessoal que trabalha comigo lá na Conexão, que a gente tem que fazer aquilo que dá brilho nos olhos. Né? Então, se você faz aquilo que dá brilho nos olhos, aquilo que não te dá brilho nos olhos, que você tenha que fazer, passa desapercebido e você foca realmente sendo feliz naquilo que você faz. E é isso que eu fiz da minha vida. Né? É realmente criar cursos, que era o que realmente me fazia feliz, transferir conhecimento, compartilhar conhecimento e aprendizagem. Então, hoje nós temos uma gama de pelo menos 20 cursos na Conexão da área de treinamento e desenvolvimento. Temos um programa que chama DPH, Desenvolvimento do Potencial Humano, onde a gente trabalha 4 ciclos: o ciclo de liderança, o ciclo de equipe de alta performance, o ciclo de eficácia pessoal e também o de estratégia empresarial. Então, hoje, esse é realmente o nosso carro-chefe. Então, nós temos em cada ciclo desse 4 módulos, sendo composto 160 horas. Isso é o que a gente faz, tanto em empresa como lá aberto para quem quiser participar também, fazer a sua inscrição. E, além disso, nós atendemos as empresas nas suas necessidades. Então, nós criamos, eu digo assim, que eu gosto muito de construir junto. Então, personaliza um isso, curso. A gente customiza, então a gente gosta de construir junto com a empresa, né? E aí a nossa equipe toda trabalha desta forma. Então, atendendo as necessidades, com workshops, com palestras de motivação, com palestra de orçamento familiar, que a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouquinho nós vamos falar desse assunto que, olha, tá... Que o momento é propício, né? E a gente vê que realmente está se falando muito nisso. Então, são vários cursos e a gente não tem aquele curso de prateleira montadinho. A gente vai atrás do nosso cliente, olha a necessidade dele e customiza para ele os cursos, palestras e workshops. Né? E hoje nós somos uma empresa familiar, então a gente também fala muito para o cliente de plano sucessão, mas a gente tem que pensar no nosso negócio também. Né? Então, hoje tem eu, meu marido, meu filho e minha filha. E não é porque são meus filhos que estão lá, porque eu acho que o empreendedor ele tem que buscar pessoas competentes. Então, na verdade, hoje, o que nós temos que fazer? Se o seu filho é competente, ele tem que provar, como todos os outros, que ele é competente. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história. Ah, que legal. Há 7 anos atrás, quando o meu filho resolveu voltar para São José e ir para a nossa empresa, ele disse, tem alguma coisa que eu possa fazer lá? Primeiro, ele quis, não foi nós queríamos muito, mas ele não podia saber disso, né? Mas foi um querer dele, primeiramente, porque não adianta eu querer que o meu filho vá trabalhar naquilo que eu faço. Não adianta. Ele tem que querer e tem que ser competente para isso. Então, quando ele falou isso com a gente, se tinha um lugar, alguma coisa que ele pudesse, eu falei, tem, você pode começar pela recepção, você vai ganhar a metade do que você ganha em São Paulo, trabalhando na empresa que você vai trabalhar, não vai ter todos os benefícios que tem lá, né? E vai começar... E vai ter um chefe, uma chefe... Vai ter um chefe ou uma chefe, esquecendo que é seu pai e sua mãe, né? E também você vai ter que começar por ali para conhecer, como todos os outros funcionários, como é que funciona a empresa. Ele era formado no Mackenzie, com 4 anos de experiência numa área de financeira de uma multinacional, e foi assim que ele foi para a nossa empresa, e foi assim que ele foi e é respeitado por todos que lá trabalham, pela competência. Então, falar de empresa familiar, hoje tem muitas empresas familiares, e não sei se vocês viram na revista Exame, mas nós tivemos aí que a empresa mais produtiva hoje é a empresa familiar profissionalizada. Então, a gente precisa profissionalizar, se a gente quer realmente ter, né, respeito, se a gente quiser ter os clientes olhando não como uma empresa familiar, mas como um lado profissional produtivo. E é isso que a gente pensa na Conexão. Então, hoje nós somos em 4 na família trabalhando lá. E todos, cada um achou aquilo que realmente te faz feliz. Então, meu filho é da área financeira, marketing, TI, que é realmente a área dele. A área dele.
A minha filha já está mais na minha área, ela se formou também, né, em geografia, hoje está fazendo pedagogia também, e ela está indo mais para essa área comportamental, que é o que a Conexão Treinamento e Desenvolvimento realiza. Que legal. Isso é interessante você falar. Quando você estava falando aí, eu lembrei o Antônio Hermílio de Moraes, ele colocava exatamente a fala que você fez. Uma vez eu vi uma entrevista dele, ele falava basicamente o que você falou. Então, os filhos dele também trabalhavam na Votorantim, e ele falou, olha, se você quiser trabalhar aqui, então você vai ter que passar pelos diferentes setores, você vai ter que ver como é que funciona isso, para um dia você chegar num posto mais alto. Se chegar. Mas, enfim, essa questão da competência que você colocou, muito bem colocado aí, né? Sim. Então, ele, hoje, o meu filho, ele sabe disso, e a minha filha sabe, e qualquer outro parente que queira trabalhar, não tem problema. Se ele tiver a competência e se ele realmente está disposto a passar por um crescimento dentro da empresa, não importa se ele já era alguém lá fora, mas se ele está disposto a passar, e é isso que faz com que a empresa funcione e seja realmente profissionalizada. Então, não é porque eu não posso ter o meu filho como filho dentro da minha empresa. Não pode, E sim como um profissional capacitado. Ele fez MBA no exterior, fez línguas, ele fala 3 línguas. Então, eu não tenho tudo isso. Então, ele teria que ter se ele quisesse ser o sucessor. Porque o mundo mudou, o mundo é globalizado hoje. Então, ele teria que ser muito melhor que eu e que meu marido para que ele realmente... E ele está, graças a Deus, nós tivemos essa sorte, ele está correspondendo. Que legal. Doutor Hélio. Célia, eu acho que você está dando uma orientação aqui para o nosso programa, mas eu acho que essa orientação é muito mais ampla e eu acho que vale para o Brasil. O que eu estou dizendo é o seguinte, ninguém contesta que nós estamos passando um período difícil e de crise. Nós precisamos de encontrar soluções. Nada melhor do que encontrar uma possível solução dentro da família, constituir uma empresa com esse pré-requisito que você falou. A gente sabe que empresa familiar é destinada à falência porque misturam os campos. Mas quando você põe essa palavra específica, competência, tá certo? Aí, se a família conseguir profissionalizar a empresa, aí o papo é outro. Eu gostaria que você decodificasse, porque isso pode servir de exemplo não só para a nossa região, mas pode ser generalizado, porque está nas mãos da família resolver o problema. É verdade. Uma empresa familiar, ela tem que se constituir pela competência mesmo. Por quê? Se a gente começa a misturar, você mistura a caixa da empresa, você mistura relacionamento com razão e emoção, então briga de família entra no caso, e aí esquece-se da empresa e viram-se os conflitos. Então, se querem trabalhar, quer ter sucesso, então o que é a descrição desse cargo, quais as competências exigidas, o que falta para você está disposto, né, a realizar. Então, é o que a minha filha fez. Embora ela tenha sido formada em geografia, hoje ela está correspondendo muito bem, mas depois disso tudo, ela falou assim, mãe, tem tudo a ver com a área de pedagogia, vou fazer outra faculdade, vou fazer pedagogia. Está lá fazendo pedagogia. Então, ela não foi fazer um MBA direto, porque ela viu que, para a competência dela ser ainda maior, ela teria que passar por esse processo. E é isso que a gente faz. E a gente diz isso não só para uma empresa familiar. Eu acho que qualquer empresa hoje que queira ter sucesso, a empresa tem que estar muito certa do cargo que ela quer, das competências exigidas. Porque eu digo sempre assim, muitas vezes você entra pela empresa por um belo currículo que você faz. E o currículo diz tudo, mas na hora que você está dentro da empresa é que são medidas as competências técnicas e comportamentais. Às vezes você tem um excelente técnico dentro da empresa, mas ele não sabe trabalhar em equipe, ele não sabe liderar em equipe, ele não sabe contribuir, ele não sabe cooperar, ele não sabe se colocar para as demais pessoas do grupo. Então, ele é excelente na área técnica, mas ele tem algo a desenvolver que é a área comportamental, que é o que nós fazemos hoje em muitas empresas. E o que a gente percebe? As pesquisas têm mostrado que as pessoas entram na empresa pelo currículo, pelo conhecimento, pela habilidade que ela tem, e são demitidas por problemas comportamentais e de relacionamento, né? Muito. Então, incrível. A maioria das demissões hoje não são realizadas porque a pessoa não tem competência técnica, mas é porque lhe falta competência
na verdade, comportamental. E o que você está dizendo, que para mim soa como uma excelente notícia, é que a pessoa pode aprender isso. Não é uma coisa, a pessoa não tem essa, como se fala, um dom de se relacionar. Não existe dom. Ela pode aprender técnicas comportamentais que vão fazer ela ter sucesso que ela quiser, se ela quiser aprender. Isso pode ser desenvolvido. Pode ser desenvolvido, isso é legal. Exatamente. Agora, não depende de um bom curso somente, claro. Mas depende da própria atitude de quem quer. Então, nós damos as ferramentas, nós damos os cursos, nós não mudamos ninguém. A partir do momento que ela queira crescer, desenvolver e mudar, isso acontece. Ai, que legal. Célia, deixa eu só... Davi, você tem uma questão? Pode falar. Não, só complementando, acho que é interessante isso que você está falando, porque está muito ligado à pessoa fazer uma leitura do ambiente, né, muito adequada para ela tentar entender e entender o que está acontecendo e, junto com isso, ter uma flexibilidade de tentar agir da maneira mais adequada, dependendo de como o ambiente se apresenta para ela, né? E muitas pessoas não conseguem, às vezes, perceber isso e acabam tendo atitudes padronizadas, mas as situações são diferentes e aí acaba não dando certo, né? Com certeza, não dá para padronizar mais, até porque a gente vive num mundo globalizado de multiculturas. Então você vê hoje fusões de empresa comprando empresa ou se juntando com empresa, com culturas diferentes. Nós temos aqui agora, por exemplo, do nosso lado uma cultura chinesa que é a Cherry. Então, se você não consegue se adaptar, ter a flexibilidade para entender o ambiente, como você falou, Davi, dificilmente você vai fazer carreira ou vai ter sucesso naquela empresa. Então, você precisa entender qual é a cultura que eu estou aqui, qual é realmente, né, a flexibilidade e aonde que eu preciso me desenvolver para que eu tenha sucesso nesse novo negócio, nessa nova posição, ou até mesmo na empresa que eu já estou. E Célia, conta um pouco, antes do programa a gente estava conversando, né? A conexão começou há 20 anos atrás, né? E você começou com um computador dentro da sua casa, né? Como é que você lidou com isso, com filhos, poder separar o que é empresa do que é vida familiar? Conta um pouquinho, como foi essa história aí? Esse realmente é um grande desafio. É um desafio enorme para quem começa a trabalhar em casa, inclusive o nosso ouvinte aí, de repente está querendo fazer uma empresa e tal, e vira uma bagunça dentro de casa. Você né? não pode misturar, ainda que você esteja em casa, você não pode misturar a sua vida domiciliar, né, com a sua vida empresarial. Então, eu me lembro bem. Eu vou contar um pouquinho dessa história, porque todo mundo gosta de ver. A gente está fazendo 20 anos e eu levei a família dos nossos funcionários para a empresa e contei essa história. E eles falam, nossa, mas é assim como... E aí eles acham que a empresa já nasceu daquele jeito. E, na verdade, nenhuma empresa de verdade nasce pronta, né? E aí, o que eu fiz? Eu saí dessa empresa com um computador e uma mesa que eu coloquei no meu quarto. E como eu já tinha relacionamento com o pessoal dessa área de recursos humanos, eu comecei a pedir visita. E na primeira ligação eu já consegui uma visita, pelo menos uma visita. E eu não tinha folder e eu não tinha cartão. Como é que eu vou para visita? Meu marido chegou do trabalho e eu falei, pelo amor de Deus, você é bom em computador? Já escrevi tudo, vamos fazer isso aqui, vamos imprimir, faz o cartão que eu tenho uma visita amanhã. Fomos para o shopping, encadernamos e assim foi que eu comecei a empresa. Então, eu comecei do zero mesmo. E comecei fazendo as minhas visitas e continuo lá no meu quarto, fazendo os meus contatos pelo computador. Tinha um aparelho de fax naquela época, né? Porque agora não se... Talvez alguém nem saiba mais o que é fax. Dinossauro, né? Fax. E assim foi. Meses depois, eu tinha um quarto, que era um quarto de empregada que não era utilizado. Eu montei um escritório nesse quarto com mais 2 amigas e assim a empresa foi acontecendo. Nós íamos fazendo os programas, porque os meus clientes eram as empresas. Então, eles não vinham até mim. Eu é que ia até a empresa, conversar, descobrir quais eram as necessidades deles e montava o curso. E, graças a Deus, eu já era respeitada por ter trabalhado antes em outras empresas e ter relacionamento nessa área. Relacionamento é tudo para quem quer ter uma empresa. E aí as coisas foram acontecendo. 3 anos e meio depois, nós recebemos um convite da FGV para participar de um processo de seleção.
e nesse processo de seleção nós fomos escolhidos pela GV para representá-la em São José dos Campos. Então hoje nós temos 2 empresas, a Conexão, que faz treinamento e desenvolvimento, e a Conexão FGV, que tem os cursos de MBA e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, que é a mais renomada do nosso país, né? Todos nós, eu tinha o meu sonho de estudar na FGV e eu conquistei esse sonho e consegui que outras pessoas estejam conquistando esse sonho. Isso me dá um orgulho assim, de poder contribuir com a sociedade joseense, do Vale do Paraíba e das outras regionais que nós temos. Então, começar uma empresa é assim, não é pronto, é muita determinação, é muita disciplina. Então, você falou, como é que é isso dentro de casa? É muita disciplina. Separar a mesa de trabalho da geladeira, da cama, é muita preciso disciplina. Eu me lembro que uma vez um cliente falou assim, não, eu vou até a sua empresa. E eu falei, tá bom. Eu recebi ele na minha casa. O que eu fiz? Eu sabia que a visita era no dia seguinte. Eu comprei um aventalzinho, roupinha, tudo bonitinha para a moça que trabalhava comigo, para que ela pudesse servir o café para o meu cliente. Então, eu estava começando a profissionalizar a minha empresa mesmo dentro da minha casa. E era assim, eu fechava a porta do escritório, meus filhos iam para a escola de manhã. Então, de manhã eu me dedicava totalmente à empresa, almoçava com eles, aí eles tinham outros compromissos à tarde, então eu os levava e voltava correndo para trabalhar. Né? E à noite, muitas vezes, depois que eles dormiam. Então, era muita dedicação e muita determinação. Você sabe que eu estava conversando com uma pessoa, hoje está tendo muito nas empresas esse aspecto do home office, né? Então, que você pode trabalhar 1, 2, às vezes 3 dias em casa, você está trabalhando. E essa pessoa estava me colocando que hoje, quando você está trabalhando em casa, é muito no que você está falando. Então, assim, você deve levantar, você toma um banho, você coloca a roupa de trabalho realmente. Se for mulher, coloca salto, meia fina e maquiagem, como se estivesse indo para o trabalho. Isso, como se estivesse indo no trabalho, vai para o seu escritório dentro da sua casa e você, olha, eu estou trabalhando. Exato. Você fica lá 3, 4 horas que você ficaria na empresa, vou sair para almoçar e volta à tarde. Porque se você não entrar nessa dinâmica, você acaba misturando. Não tem como. Você mistura e aí a empresa não passa a ser empresa. Passa a ser algo que, entre aspas, a gente chamaria de quebra-galho profissional. De repente você acorda de madrugada, vai fazer um trabalho. Isso ninguém faz numa empresa. Ninguém levanta de madrugada e vai para o escritório do outro lado da cidade, né? É verdade. Preciso muito... Ninguém faz isso. E aí tem o filho, tem o casamento, tem tudo. Você precisa entender que aquele momento é do seu trabalho. Então eu fechava a porta do escritório e a moça que está comigo até hoje, que é a Jo, que ela deve estar me ouvindo agora, né? Ela me ajudou muito nisso, com os meus filhos e tudo mais. Ela levava o cafezinho para mim lá como se eu estivesse no escritório mesmo, sabe? Então não tinha interrupção. E isso era respeitado e era um trato feito com a família. Então eles sabiam disso. Que legal. Gente, são 9h25, nós vamos fazer um intervalinho agora de 2 minutinhos e logo em seguida ao intervalo nós vamos falar de orçamento familiar. Prepare-se porque tem muita coisa boa aí. Então são 2 minutinhos, não saia daí, a gente já volta já já. Esportes, lazer e cultura é no programa Alta Performance. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Associado ao Céu, cuide da sua visão. As parcerias ao Céu Pro Saúde disponibiliza consulta com médico oftalmologista e desconto na compra dos óculos. Você paga apenas R$50 na consulta. A diferença fica por nossa conta. Saiba mais, ligue 3925-8500 ou acesse www.alcel.com.br. Pedrinho Filtros Automotivos. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Lá você encontra filtros para todos os tipos de automóveis, máquinas e caminhões. Pedrinho Filtros Automotivos, no posto da Gruta. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Pedrinho Filtros Automotivos.
Todos os seus sonhos podem ser realizados desde que sejam planejados. Esmarra Móveis Planejados. Atendemos toda São Paulo e Vale do Paraíba. Fone 987060060 e 987060061. Projetos personalizados, pagamentos parcelados, melhor preço do mercado. É com a Esmarra Móveis Planejados. Fale conosco, teremos o maior prazer em atendê-lo. E-mail esmarramóveis@gmail.com. Esmarra Móveis Planejados. Os seus sonhos agora podem ser realizados, desde que sejam planejados. Programa Alta Performance. Olá, caro ouvinte, estamos de volta, programa Alta Performance, são 9h28 e você, ouvinte, pode participar, entrar no ar a qualquer momento pelo telefone 3322-1290, mandar e-mail no altaprevale@gmail.com e entre na nossa página no Facebook, Programa Alta Performance. Lá você poderá enviar dúvidas e sugestões online, curtir e compartilhar nossa programação desde o primeiro programa. Agora nós vamos falar do assunto orçamento familiar. Nós estamos aqui com a Célia Moscardi, que é diretora do grupo Conexão, e ela tem uma história vasta sobre isso, e ela diz que orçamento familiar é a vida dela. Então, quem melhor a gente pode falar sobre isso? E nós vamos falar sobre muitos assuntos. Conta um pouquinho como é que surgiu isso, você que há mais de 20 anos trabalha, né, dá curso sobre orçamento familiar para empresas, para pessoas. Como é que o nosso ouvinte pode aproveitar um pouco mais, né, de toda essa sua experiência aí? Ok. Bom, falar de orçamento familiar, eu que sou pedagoga, não sou economista, muitas vezes é muito esquisito e as pessoas falam assim, mas como, né, falar de orçamento familiar? Na verdade, tudo que eu falo no orçamento familiar é o que eu vivi na minha vida. Então, assim, e eu descobri o seguinte, que o orçamento familiar é um programa totalmente comportamental. Ele tem uma parte técnica, sim, mas ele é muito mais importante. E como nasceu, né, como você perguntou, na verdade, eu trabalhava dentro de uma empresa e nós queríamos fazer um programa de familiares dentro da empresa. E eu comecei a me perguntar o que seria interessante para trazer os familiares aqui, para que a gente criasse esse relacionamento nosso com a família dos nossos colaboradores. E fui fazer uma pesquisa e vi que muitos dos nossos funcionários estavam endividados, fazendo empréstimo na cooperativa, empréstimo no banco, agiotas, e tinham dentro da própria empresa agiotas mesmo. Então, isso acabava tornando o ambiente de trabalho um pouco desagradável para quem estava nessa situação, ele se sentia coagido. E aí foi então que eu sugeri fazer o tema orçamento familiar, falar sobre esse assunto com a família. E hoje, assim, com crise, hoje não, né? Já há tanto tempo a gente fala em crise aqui, crise lá, questões de trabalho, de buscar trabalho, e muita gente pensa que é só economizar dinheiro, colocar dinheirinho na poupança que vai resolver, né? Pelo jeito não é nada disso. Não, né? Não é. Né? Na verdade, depende muito do comportamento. Então, primeiro, eu acho que a pessoa tem que entender assim, o lado comportamental do dinheiro na vida dela, ou seja, como é que eu lido com o negócio dinheiro? É mais emocional? É mais racional na minha vida? É porque a gente percebe assim, por que as pessoas se endividam? É uma coisa que eu falo no curso. Não é porque elas ganham muito ou pouco, porque uma vez eu estava dando esse curso numa empresa, numa multinacional, lá em São Paulo, 13 turmas, na terceira turma, o presidente da empresa falou, Célia, você pode ir almoçar comigo? Eu falei, posso. E ele tinha ido na primeira turma. Quando eu cheguei na sala dele, para que a gente fosse almoçar, ele abriu e falou assim, olha a minha vida, né? Eu viajo com a minha família para o exterior o ano todo, eu tenho um excelente salário, a empresa me dá um carro, me dá uma casa, e eu caí na realidade que eu não tenho a minha própria casa.
Então não importa o quanto você ganha, mas o como você gasta, não importa o nível que você tem que saber lidar com a situação dentro do seu orçamento. Então eu digo que é muito mais comportamental, porque muitas vezes as pessoas se endividam porque elas levam um nível de vida incompatível com a sua renda. E elas nem percebem isso. Por quê? Administrar a vida financeira hoje não é nada fácil. Nós temos hoje uma economia instável, onde, né, se cresce a inflação, o desemprego alto, os produtos caros, juros altíssimos. Então fica difícil. Mas, por outro lado, tem uma facilidade de compra enorme, nos convidando a todo tempo a gastar. Então você não precisa ter dinheiro, você tem crédito a hora que você quiser, aonde você quiser. E isso é uma armadilha, né? Essa coisa Total. de crédito, a pessoa acha, é fácil, eu vou pagar uma parcelinha, não sei o quê, no fim vai ver, é um turbilhão, né? Então, e a gente não pode dizer que a pessoa não pode adquirir dessa forma. Muitas vezes é a Pode, única forma que ela tem. saudável também. O que ela precisa é controlar. Se eu adquirir hoje, por exemplo, a minha geladeira Frostfic, eu vou pagar tanto e tenho tanto no meu orçamento, isso cabe, mas aí ela esquece depois de 3, 4 meses, que ela tem mais 12 meses pela frente e compra mais isso, mais aquilo, e são pequenas quantias que descontrolam a vida financeira, não são as grandes. Porque, veja bem, quando a gente vai comprar um carro, uma casa, ou colocar o filho numa escola, né, a gente não analisa se o salário da gente dá para pagar ou não? Fazer a compra do mês. Essas Aí são é as fácil, grandes despesas. As pequenas vão pelo, parece que vão pelo ralo. Exatamente. E aquela pizzaria que você foi, aquele Avon que você comprou, né, aquela Natura que você comprou, aquela ida ao shopping que você deslizou e gastou mais do que poderia. São essas que, somadas, muitas vezes são maiores do que as nossas grandes prestações. E também, Célia, eu acho que entra naquela discussão, né, do que é o sucesso hoje, né? A gente fica muito no modelo americano, naquele aspecto de que, assim, tem que se produzir mais, comprar mais e se ter mais, né? Esse é o modelo de que, não, para você ser feliz, você tem que cada vez ter mais e ter mais dinheiro, isso e aquilo. Mas, por outro lado, tem-se uma discussão assim, no sentido de que o que é realmente ter sucesso? Será que é o ter mais? Aquela discussão do ter e do ser, né? Que é uma discussão que já existe há, enfim, muito tempo, né? Mas não fica essa discussão de que esse modelo que existe hoje no mundo, no sentido de tem que se ter, não é um modelo insustentável, né? Porque eu estava lendo uma reportagem que se o mundo inteiro fosse viver no padrão dos Estados Unidos, a gente precisaria de ter 3 ou 4 planetas Terra para poder manter o mundo. Então, acho que as pessoas precisam de parar e refletir e perceber que, assim, que o dinheiro é algo importante, mas não é que o dinheiro resolve tudo e traz todas as benesses, né? O dinheiro, claro, não vou ser hipócrita de dizer que o dinheiro não ajuda. Ajuda e resolve uma série de coisas. Mas tem que tirar esse viés, porque parece que a coisa está ficando insustentável, né? Exatamente. E é por isso que eu digo que o orçamento familiar é muito mais um treinamento comportamental, um curso comportamental, do que um técnico que você sabe somar, você sabe diminuir, você sabe fazer orçamento familiar. O quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto entra, o quanto sai. Essa é a parte mais fácil do orçamento familiar. Agora, essa que você falou, Davi, é a mais complexa. É a situação do ter ou do ser. Então, a pessoa acha, para eu ser reconhecida, eu tenho que ter um carro melhor do que o meu vizinho, eu tenho que ter uma roupa de marca, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E os valores da família ou das pessoas vão se baseando no ter e não no ser. Até porque, vamos falar sério, nós estamos hoje com muito raros bons exemplos éticos e morais do ser. Então, aonde que as pessoas se apegam? No ter. Mas uma das perguntas, e você colocou muito bem, Davi, é uma das perguntas que eu sempre faço no meu curso: o dinheiro traz felicidade? Aí vira uma polêmica na sala. Ah, não traz, mas manda buscar, né? Ah, o dinheiro compra, né? E aí a gente mostra o seguinte: você tem toda a razão quando você diz que o dinheiro facilita a nossa vida, ele nos traz conforto, ele ajuda, e não seria nada, seria totalmente utópico eu dizer o contrário disso. Mas, na verdade, o que a gente tem que olhar? O que realmente me traz coisas para a vida? Então, essa é uma questão comportamental.
Eu prefiro estar totalmente endividado, não poder dar uma boa educação para o meu filho, ou não poder fazer algo interessante que a gente conviva, porque hoje está se perdendo a convivência de família, porque sábado à tarde a atração é ir passear no shopping. Passeou no shopping, você está endividado? Cuidado, porque para entrar lá você já vai pagar o estacionamento. E a tentação será grande, você não sairá de lá sem as sacolinhas na mão. Às vezes nos próprios cursos, eu vejo que a pessoa está totalmente endividada, ela conta isso, e depois você vai no shopping, ela está no McDonald's, sentado com a família inteira, cheia de sacolinha em volta. Aí eu pergunto, essa pessoa tem consciência de que ela quer sair do vermelho, de que ela quer resolver a vida dela? Não tem, porque ela não mudou os hábitos e os comportamentos. Será que ela não poderia ir num SESC, que oferece coisas bacanas para a família? Será que ela não poderia ter outras atividades que não passeio no shopping? E Célia, falando de comportamento, né, disso que você está falando, sobre a maneira como as pessoas encaram o dinheiro e as coisas, e o ter e o ser, né, tudo isso passa pelas crenças das pessoas, né? Pelo menos o que eu acredito, né? A pessoa, por exemplo, acredita que não pode sair de casa se não tiver aquela roupinha, por exemplo. E aí e percebe que não vou sair de casa, eu tenho que colocar, para eu sair, para eu ficar bem, para eu estar bem, eu tenho que estar com aquela roupa. E aí, independente se está chovendo, se está frio, se está calor, a pessoa sai com aquela roupa. E será que realmente isso tem a ver com a questão do próprio orçamento familiar? Porque, por exemplo, é possível aquela pessoa se sentir bem. É claro que é muito legal a gente estar bem vestido, bem arrumado, né? Se olhar no espelho e gostar daquilo que vê. Agora, dependendo se aquela roupa tem um custo fora daquele orçamento familiar, a crença da pessoa sobre aquilo que ela vai fazer, isso influencia? Total. Porque ela vai ficar dependente daquele estilo ou de ter aquilo para se sentir feliz. E lá mais tarde ela pode cair numa depressão, porque ela não foi nem elogiada pela roupa que ela estava. Às vezes ela briga com o marido. Encontra o namorado e fala, você nem viu meu cabelo. Nem e outra, eu vou falar um segredinho aqui. Tem duas mulheres ali também, talvez elas batam em mim, mas vocês seguram ela depois. Mulher se veste para competir com outra mulher, não é pro homem. Se ela vai no casamento, ela pensa, como é que a fulana estará? Como é que a ciclana estará? Peraí, e não só isso, muitas vezes você é convidado para ser padrinho de casamento, e o que acontece? O fulano vai dar o fogão, então eu vou dar a geladeira. Sem poder. Sem poder. Então são essas coisas que está ligada muito mais, tá, no ter do que no ser. No ter, Então essa coisa de se vestir, porque eu tenho que estar com aquele vestido para eu me sentir bem, é uma crença que pode levar a uma frustração. Que pode, porque a pessoa passa a se vestir e achar que é aquilo, né? E de repente ela deixa de ser ela mesma, a pessoa alegre, comunicativa, a pessoa humilde, a pessoa simples, que seria tão agradável às vezes no ambiente para as pessoas, e ela fica muito mais presa de como as pessoas estão encarando ela por ela estar vestida daquela forma. E deixa de viver aquele momento. Exatamente. E a gente sabe que isso, inclusive, tem grupos hoje, eu já participei de alguns para entender como era. Em São Paulo tem um grupo que se reúne na Catedral da Sé, inclusive, dos endividados que estão depressivos por essa história do ter mesmo. Então, vem a depressão. Hoje, a doença que mais se alastra entre nós é a depressão, por essas situações do ser e do ter. E tem grupos, né, como você falou, né, realmente tem vários grupos, e eu conheço alguns, sobre os devedores anônimos, né, que é até um tratamento como os alcoólicos anônimos, assim, é uma coisa, e aí o orçamento... estado psicológico mesmo. E aí o orçamento familiar realmente cai por água, né? Eu estava lendo um artigo um tempo atrás sobre as famílias na Holanda, e eu teve um depoimento de uma mãe dizendo o seguinte: qualidade de vida aqui na Holanda é pegar o seu filho no final de semana, ir num parque aberto, passear com ele no parque e tomar um pouco de sol. Ficar o dia no parque, passar o dia no parque. Né? Na Holanda, que é um país de primeiro mundo, quer dizer, você passar um dia num parque com seu filho, brincando, tomando sol, você não gasta nada, né? E tá tendo faz um piquenique gostoso, né? Então, assim, e no Brasil, eu acho que também tem essa questão do planejamento, né? Parece que
a gente precisa, esse aspecto cultural, precisa de aparecer o problema, precisa de a bomba estourar para você tomar uma decisão, uma atitude, né? Como você falou, as pessoas veem, não, mas eu estou endividado, eu estou no vermelho, o que eu faço agora? Mas por que não pensar antes para não se chegar nessa situação, né? Eu acho que é um pensamento que talvez o Brasil precise de, como nação, começar a mudar esse aspecto de é necessário parar, planejar, o que você falou, ter um plano de negócio, aonde você quer chegar, né? Não deixar a fogueira pegar fogo e depois tentar apagar o incêndio. Exatamente. Uma vez eu dei um curso, foi muito interessante. Depois de 3 anos, eu encontrei com a pessoa que estava no curso. E ela falou, eu dei um exemplo de como guardar a moedinha, o que fazer, como é que a gente ensina as nossas crianças, que a gente tem um programa com crianças a respeito de orçamento familiar também. E é uma recreação, mas totalmente educativa. E foi muito interessante. Ela falou assim, Célia, a partir daquele dia, todas as moedinhas que entravam em casa era um trato nosso, que deveria ir, ela não tinha um cofrinho, ela tinha um pote enorme, que ela fez um furo e pôs a moedinha. E a gente disse que aquela moedinha seria para as nossas férias, que a gente nunca conseguia viajar de férias, porque a gente não tinha dinheiro. O que ela fez? Ela juntou naquela época, mais ou menos, vamos dizer, no dinheiro de hoje, acho que daria uns R$3.500. De moeda. De moeda, o ano todo. Todos na casa tinham que pôr moeda lá. Sim. Ela falou assim, nós passamos a melhor férias da vida. Nossa, que legal. Então, assim, são coisas simples. Agora, para isso, eu vou ter que economizar, vou ter que ter disciplina, determinação. E fazer escolhas. Fazer escolhas. Sim. O que eu estou escolhendo nesse momento? Né? Ter aquela sainha que está na moda ou passar as minhas férias num hotel fazenda. Conviver, isso que você falou na Holanda é verdade. Eu recebi na minha casa uma alemã morando comigo por intercâmbio durante 1 ano. E quando ela chegou, eu achava muito estranho. Ela ia almoçar, ela conseguia comer a metade do que ela punha no prato. E a outra metade, ela fechava com papel alumínio e guardava. E eu ia trabalhar, almoçava com ela, depois eu ia trabalhar e não sabia o que ela fazia com aquilo. Aí um dia me incomodou, eu cheguei e falei, claro, por que você faz isso? Ela falou assim, porque não se deve jogar comida na Alemanha, nós não jogamos comida fora. Se eu não conseguir comer tudo isso, a hora que eu tiver fome, eu tenho que comer. E ela fazia isso. Você sabe Quer dizer, primeiro mundo, Alemanha. Você sabe que o meu irmão morou um tempo na Inglaterra e eu fui visitá-lo. E na família que ele morava, se ia num jantar, por exemplo, com 4 pessoas, tinha 4 pedaços de frango, né? Então é um pedaço para cada um. Talvez isso esteja relacionado também com a cultura da guerra, né? Isso. Porque, enfim, a Europa passou por inúmeras guerras, uma série de problemas e tudo mais. Mas é um pensamento muito mais criativo, assim, no sentido de que muito mais econômico. Olha, você precisa disso para resolver isso. E, enfim, a Europa é uma civilização, né, está há mais tempo aí, mas a gente pode aprender com isso, né? Então, eu sempre digo no curso de orçamento familiar que nós brasileiros não criamos a cultura de administrar a vida financeira. Você começa namorando, você não quer falar disso. Casa, cada um tem sua conta, seu cartão de crédito, seu talão de cheque. Os dois saem gastando. Quando sentam para conversar, não conversam, brigam porque um gastou mais que o outro. Começa-se a culpa, buscar o culpado e não se chega a nenhum planejamento. E eu digo que o povo americano é consumista e nós queremos copiar de um país de primeiro mundo a cultura do consumo. Eu tive sem ter a base, sem ter a base. E eu convivi muito, eu viajei pela Europa e pude ver, recebi pessoas da família dessa menina, depois a minha filha morou 1 ano na Alemanha, então eu tive a oportunidade de ir lá conhecer a família. E é muito interessante o valor que eles dão para essa história de viajar, de ir para um piquenique, de ir para uma praia. E eles não se ligam muito em shopping. Não é como a gente, que sabe, sábado à tarde, se você vai no shopping, você não acha onde estacionar, porque virou a diversão do brasileiro ir para shopping passear, sábado à tarde, né? E agora os domingos também, se vocês prestarem atenção. Então, é uma cultura completamente diferente da nossa e são países de primeiro mundo. Né? Doutora Eli. Célia, eu acho que você poderia agregar muito valor ao nosso programa aqui, Alta Performance, que o nosso programa tem também assim a pretensão
de levantar determinados problemas, tá certo? Que né, são pequenos, mas pode se tornar problemas nacionais e muito graves. Então, ontem eu estava no consultório conversando com uma psicóloga e ela me falou o seguinte: eu acabei de ler um artigo da China mostrando que os chineses idosos estão aumentando assim significativamente a taxa de suicídio entre pessoas idosas, porque baixa a renda tremendamente, não tem mais possibilidade de trabalho, tá certo? E isso tá muito grave. Nós estamos caminhando para isso, não estamos nisso. E nós sabemos que no Brasil a taxa de suicídio entre adolescentes também está subindo de uma maneira assustadora. Como nos países, como no Japão, na Noruega, aqueles países também tem. Eu acho que está na hora de nós pararmos e sabermos por que está aumentando a taxa lá e, mais importante, como é que estão essas taxas aqui entre nós, porque dentro em pouco, do jeito que as coisas estão indo, a nossa taxa então, de suicídio entre jovens e a nossa taxa de suicídio entre velhos deverá também alterar. Você que mexe, então, com as finanças familiares, eu acho que uma coisa está muito relacionada com a outra. Se você nos acrescentasse alguma coisa a isto, eu ficaria muito satisfeito. Nós vamos deixar essa pergunta no ar, que vai ser respondida pela Célia. Nós vamos discutir isso logo após os intervalos. São 2 minutinhos, não saia daí. Esportes, lazer e cultura é no programa Alta Performance. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores. Aqui é São José. Aqui agora tem o programa Escola Segura, não é, dona Ana? Muito bom saber que a gente pode contar com a Guarda Municipal na saída da escola. Eu tô bem satisfeita. Aqui, agora a Guarda Municipal foi reforçada e está mais equipada. Com base móvel, tecnologia, mais de 400 câmeras espalhadas por todas as regiões da cidade. Aqui tem mais segurança. Aqui tem trabalho que faz a diferença. Prefeitura de São José dos Campos. Trabalho que faz a diferença. Aqui é São José. Aqui eu me sinto segura. Pense bem, manter um plano de saúde convencional é privilégio de poucos, devido ao alto custo financeiro. A alternativa é fazer um plano de assistência familiar ao CEL. Você sabia que com uma pequena contribuição mensal, você e todos seus dependentes terão acesso a consultas médicas, tratamentos dentários, exames laboratoriais, entre outros benefícios? Saiba mais, acesse www.alcel.com.br ou ligue 3925-8500. Pedrinho Filtros Automotivos. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Lá você encontra filtros para todos os tipos de automóveis, máquinas e caminhões. Pedrinho Filtros Automotivos, no Posto da Gruta. Telefone 3937-5781. 3937-5781. Pedrinho Filtros Automotivos. Todos os seus sonhos podem ser realizados desde que sejam planejados. Esmarra Móveis Planejados. Atendemos toda São Paulo e Vale do Paraíba. Fone 987060060 e 987060061. Projetos personalizados, pagamentos parcelados, melhor preço do mercado. É com a Esmarra Móveis Planejados. Fale conosco, teremos o maior prazer em atendê-lo. E-mail esmarramóveis@gmail.com. Esmarra Móveis Planejados. Os seus sonhos agora podem ser realizados, desde que sejam planejados. Programa Alta Performance. Olá, estamos de volta no programa Alta Performance aqui na Revale. São 9 horas e 51 minutos e deixamos no ar, antes do intervalo, uma questão
importantíssima que o Dr. Hélio deixou aqui, que é sobre um artigo na China, que ele viu sobre, não só na China também, mas em outros países, né, por conta das finanças, por conta das dificuldades financeiras e do orçamento familiar, há muita depressão, muito suicídio. E vamos ouvir aí a opinião da Célia, o que você acha disso, como é que isso está aqui no Brasil? Eu não tenho nenhum dado para passar agora no momento, mas isso realmente a gente sabe que acontece, e acontece até no nosso país mesmo, né? Então, eu acredito que as pessoas, elas vão entrando naquela situação do ter, vão se endividando, chega num poço que elas acham que não tem saída mais, começa a envolver família, depressão, e chega num ponto que elas não veem nenhum motivo de continuar vivendo. Esse é um ponto, né? O outro ponto, quando a gente diz assim, na velhice, né? Por que as pessoas fazem isso? Então, eu não sou psicólogo, talvez um psicólogo tenha até mais propriedade de estar dizendo isso. Mas eu acredito também que eles pensam assim, trabalhei a vida inteira, construí um monte de coisa e não tenho nada, não consigo mais ser útil para a sociedade. Então, onde eu vou buscar isso? Se tiver no ter, ele não vai encontrar, se os valores sempre foram passados do ter. Voltando para o nosso país, eu acho assim, nós estamos muito carentes, né, de valores éticos, valores morais, onde o dinheiro hoje, ele está corrompendo de uma forma tão grande no nosso país, em todos os níveis, em qualquer negócio, em todos os níveis. Então, isso caracteriza muito a história de quem tem sucesso, é quem faz dinheiro, quem consegue o carro, quem consegue a casa, quem consegue o barco, quem consegue a roupa bacana, quem consegue, enfim, bens materiais. Inclusive, eu não tenho nada contra nenhuma crença, nenhum credo, né? Mas muitas pessoas se espiritualizam até para conseguir um carro novo. É uma coisa que eu acho meio absurda. É legal se espiritualizar, eu acho muito importante cada um ter sua crença, seu credo e tal. Agora, fazer isso em função de bens materiais é um pouco estranho, não é? Pois é porque ainda os valores para ela estão em cima disso. Ela vai se sentir reconhecida, admirada, querida, amada pelo que ela tem e não pelo que ela é. Então, acredito que muitos dos casos, até de suicídio que a gente vê, pode estar neste fator. Não posso afirmar porque eu não conheço isso profundamente, mas acredito eu que seja, né? E as pessoas, então, quando elas passam a não ter exemplos positivos em termos de valores, elas passam a ter uma crença naquilo que acontece ao seu redor. E o nosso país está carente disso. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo isso diretamente, todos os dias nós estamos vendo na televisão, estamos vendo nos jornais, nas revistas. Então, eu acredito que nós, como pessoas de família, como profissionais, nós temos que começar a resgatar esses valores e começar a trazer para a nossa vida o que significa família, o que significa ser feliz, o que é ser útil para uma sociedade, qual é a minha missão de vida. Eu me pergunto todos os dias que missão eu tenho pelo dom que Deus me deu de falar em público e que isso seja colocado em benefício. E me sinto feliz. Tanto que eu senti honrada em vir aqui estar falando com vocês, porque eu acho que essa é uma coisa que eu não estou ensinando ninguém, mas que eu posso levar alguém a refletir a respeito. Esse é o meu papel. E orçamento familiar, pelo que você está falando, assim, eu consigo perceber, e eu estou até, assim, a gente está aprendendo muito aqui com você, orçamento familiar não depende da quantidade do dinheiro, né? E sim daquilo que cada um faz com o dinheiro. E não é uma coisa que pode parecer que as pessoas, eu tenho pouco dinheiro, então eu vou me conformar com isso. E eu já falei algumas vezes aqui, se eu pudesse arrancar essa palavra conformar do dicionário, eu arrancaria, né? Não tem que se conformar, a questão é ver o que você tem e o que você pode ter a mais a partir do teu comportamento, como você falou, do teu esforço, da tua disciplina. É por aí? É isso mesmo, ou seja, ninguém pode ter medo de ganhar dinheiro.
Ninguém pode ter medo de ter a vontade de ter alguma coisa. O que nós precisamos é saber, eu estou no momento certo de ter, o meu orçamento comporta isso. E eu sempre digo, não se pode engessar. Né? Você tem, inclusive, que verificar na sua vida se aquilo está dentro do que você ganha. Mas você não está proibido de comprar. Se você tem o controle sobre o que você ganha e o que você gasta, não há problema nenhum. E nem é essa a pretensão, porque nós não vamos conseguir, né, realmente não comprar ou desejar algo. E como você falou a palavra, esqueci qual foi. Conformar. Eu acho que a palavra conformar, ela nos coloca num ponto passivo. E aí eu acho que nós somos pessoas ativas e que queremos conquistar coisas. Então esse é o lado positivo. Então nós não temos que conformar. Né? Nós temos que querer correr atrás, mas ao mesmo tempo de saber onde eu estou indo, para onde eu vou chegar e como eu vou chegar. Ô Célia, para o nosso ouvinte que está lá nos escutando, que você falou bastante de comportamento, que é algo fundamental, acho que você tem toda a razão, mas em termos assim de dicas práticas, o que uma pessoa, assim, se você pudesse elencar de uma maneira mais sucinta, o que uma pessoa precisa de fazer para se organizar e arrumar esse orçamento familiar, que enfim, eu vejo e acredito que tem muita gente numa situação ruim atualmente. Sim. Tem uma parte que acham que é parte técnica do orçamento familiar e que ela tem alguns passos a ser seguido. Né? O primeiro passo, se você quer fazer isso dentro da família, a família toda tem que participar. Então, o primeiro passo, reunir a família, sentar, conversar, colocar no papel qual é a renda familiar, porque muitas vezes a mulher trabalha, o filho trabalha, o marido trabalha. Qual é a renda familiar? Quais são as nossas despesas familiares? E a partir dali, então, nós vamos fazer uma planilha de previsão. Então, você começa por uma planilha mensal. Quanto entra líquido? Porque às vezes as pessoas têm mania de computar o salário. Não é isso. É o valor líquido que você recebe e não o seu salário, né? Então, quanto que isso tem na nossa família? Quais são as nossas despesas? Analisou isso? Agora, vamos fazer um planejamento? Então, vamos pegar uma planilha mensal de todas as despesas que nós temos e vamos fazer, dentro do nosso orçamento, uma previsão de gastos. Só que quando eu faço a planilha mensal, não garante o meu sucesso. Eu tenho que controlar isso e alguém tem que ser o administrador, como se fosse uma empresa. Alguém tem que ser o administrador daquela situação. Então, o que ele deve fazer? Uma planilha diária. Ai, mas todo dia eu preciso ficar perguntando quem gastou o quê? Não, combina, põe lá na geladeira, sabe, naquele imazinho, o que cada um gastou. O administrador vai lá, como se fosse o contador da família, e computa aquilo. Chegou no final de semana, opa, eu tinha previsto R$100 no açougue. Eu já estou em 110. Chama a família e fala, olha, gente, vamos ter que dar uma maneirada, porque já estamos acima 10% do que nós previmos. E até não precisa entrar numa neura, assim, por exemplo, de pegar, eu gastei um chiclete, eu tanto no não sei o que, eu gastei com açúcar, custou tanto. De alguma forma, pelo que eu estou entendendo, assim, no supermercado eu gastei tanto, no açougue eu gastei tanto, na farmácia eu gastei tanto. Aí, se estoura, aí vai buscar isso, especificamente. Então, esse controle diário, ele deve ser olhado, né, semanalmente, porque o mês tem 4 semanas. Então, se na primeira semana eu vou olhando, tá tudo ok, agora se eu deixar para olhar só na última semana, já pode ter estourado tudo, já estou endividado, né, porque eu já gastei mais do que eu tenho. E fazendo isso, controlando, então a família vai conversando e vai se adaptando. Eu falo assim, ó, talvez a gente no última semana tenha que comer mais olhudo e arroz. Né? Não é assim que a gente fala? Mas que é bom, tapioca, né? Qual mal? Nenhum mal, né? Mas se a gente for controlando, chegou no final do mês, fechou, fomos bem ou fomos mal? Onde nós vamos replanejar? O que nós temos que fazer para melhorar isso? E aí vai mudando os costumes. Então, se eu ia todo final de semana para o shopping, vou um final de semana para o shopping. Se eu ia todo final de semana no supermercado, não faça isso, que você vai gastar mais do que você imagina que gasta mensalmente. Né? Então, mudar alguns comportamentos. Fechou a planilha diária, vai lá na planilha mensal e lança o que você havia previsto e o que você gastou. E aí vocês vão estudar qual a melhor forma. Vai na planilha anual. Isso eu tenho, tá? Se alguém quiser depois. E também hoje, se você entrar na internet, tem vários, grátis até, muitas planilhas de orçamento que te ajudam.
Aí você... é legal, de repente se algum ouvinte se interessar, a gente pode mandar, a gente manda link, coisas do tipo. E assim também, e tem também aquele que não tem o computador, a planilhinha funciona do mesmo jeito, na mão, sem problema algum. E eu digo, não vá comprar computador só para poder fazer sua planilha do orçamento, né? Senão aí a gente cai em contradição. Então, olha só. E aí, a última planilha é a planilha anual, onde você tem o previsto de cada mês e o realizado de cada mês. Onde estão os picos? Por que esse mês eu gastei muito nisso? Então, eu tenho um histórico. Aí eu consigo controlar como é o meu comportamento com o dinheiro. Não tem outra forma. Se alguém conhecer, até peço que me ajude, mas não tem. Tem que controlar. Isso é muito bacana. Gente, que pena, são 10h01, temos que encerrar o programa. Agora, antes de encerrar, eu quero de novo te agradecer muito por tudo isso que você está falando, e eu tenho certeza que nós temos material para um novo programa daqui a algum tempo. Nós vamos querer você aqui, espero que você concorde em estar aqui com a gente sempre que puder. Né? E antes de encerrar, dá uma pinceladinha aí, uma cerejinha no bolo para o ouvinte, uma mensagem de final de programa para eles. Bom, primeiro eu quero te agradecer, é um prazer imenso estar aqui com vocês e, caros ouvintes, o que eu quero é ter entrado no coração de cada um de vocês, na minha humildade de ter aprendido as duras penas a fazer o orçamento, que você pare e pense, o que é importante na minha vida, ser ou ter? O que me faz feliz? Qual é a minha missão? O que eu posso conversar com a minha família que trará mais alívio, mais felicidade, mais união e também mais realização, porque a gente consegue realizar muito mais quando a gente conversa em família. Um abraço a todos e uma semana excelente para vocês. Muito obrigado, um abraço a todos, boa terça-feira. Essa semana é mais curtinha, tem um feriado aí na quinta, nós estaremos de volta na próxima terça-feira. Você ouviu Lazer, Alta Performance, Esporte, Lazer e Cultura. Volte a nos ouvir na próxima terça, das 9 às 10 da manhã. Transforme suas ações de comunicação corporativa e eventos empresariais em criações de sucesso. Nós, da Rose Carvão, ajudamos sua empresa a se destacar no mercado e se aproximar ainda mais de seu público-alvo, através de estratégias de comunicação online e offline, ações de endomarketing e organização de eventos. Conheça mais sobre nossa empresa através do site www.rosecarvão.com.br. Rose Carvão, auxiliando sua empresa a trabalhar projetos de qualidade com resultados encantadores.